A paz do Senhor Jesus, para quem não me conhece, o meu nome é Selma. Bem-vindo mais uma vez ao meu canal Linguagem do Pai. E se você ainda não é inscrito e entrou neste canal, que você possa ouvir essa mensagem, com certeza vai para o teu coração e no final você pode clicar, se inscrever no meu canal, ok? E hoje eu quero falar para você uma reflexão lá no livro de Lucas, capítulo 7, versículo até o versículo 9, onde fala a cura de um servo de um centurião. Essa história, amada, ela é linda, porque ela fala de uma intercessão. Ela fala de um cuidado de um patrão, né, com o seu servo. E hoje é difícil isso, né? Você ser, ser empregado de alguém e alguém se preocupar com você a ponto de interceder por você em qualquer coisa, né? E essa história fala justamente isso. Não vou ler muito o texto porque ele é um pouco comprido, mas eu vou resumir a história para você entender como se passa essa história. E depois você possa ler na sua casa aí, lá no livro de Lucas, capítulo 7, ok? Primeiro aqui fala o seguinte: tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigindo-se ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe quem? Alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Amém? Aí eu quero pedir para você pular e ir lá para o versículo 6, onde fala assim: então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto de casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julgue digno de falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Amado, olhe a fé daquele centurião. Agora eu vou falar para você quem era o centurião, porque eu estou falando centurião. Aí tem muitas pessoas que realmente não sabem quem é o centurião. Mas aqui na Bíblia diz o seguinte: era centurião, era um oficial romano responsável por 100 soldados. Olha aí quem era o centurião. Era um oficial romano. Então, esse oficial romano, ele era responsável por 100 soldados e ele tinha grande autoridade sobre aqueles homens. Ou seja, aqueles homens, aquele soldado, estava subordinado ao centurião. Se o centurião, né, um oficial romano, dissesse: vem para cá, soldado, aquele soldado tinha que obedecer aquele oficial romano. Então, o oficial romano, eles davam as ordens e os oficiais tinham que obedecer. Só que aconteceu que um dos servos, né, um dos empregados desse oficial, ele ficou muito doente, ele estava à morte. E com certeza, esse centurião, ele se preocupava muito com seus empregados. Então, o que foi que aconteceu? Ele viu que o servo dele estava doente, estava precisando de socorro e ele já não podia fazer nada. Então, o que aconteceu? Aconteceu que ele ouviu falar de Jesus, que Jesus estava naquela cidade. Então, ele pediu para os seus amigos, né, dizendo aqui que o centurião veio falar com seus amigos para ir até Jesus, dizendo o texto, para que Jesus fosse lá curar o servo dele, que com certeza ele estava muito enfermo e já estava quase à morte. Interessante, amado, é que eu quero abrir um parênteses aqui.
Hoje em dia é muito difícil um patrão se preocupar com um funcionário, não é mesmo? Às vezes, existe patrões e patrão. Existe aquele patrão que se preocupa com o funcionário, mas existe pessoas que não têm essa sensibilidade com os funcionários, né? Que não tem nada, que não respeita o funcionário, que acha que o funcionário é escravo. Tem muita gente assim. E também tem muita gente boa, patrões bons. Então eu quero falar para você, cuide dos seus funcionários. E funcionário, seja exemplo de funcionário para o seu patrão, porque com certeza Deus vai recompensar vocês dois, ok? Voltando aqui um texto. Então, o que aconteceu? Aquele oficial era um homem muito poderoso, né? Mas ele tinha um coração bom, porque se preocupava com os seus funcionários, com os seus servos. E como eu te falei, ele ouviu falar de Jesus, ele estava ali e ele pediu que Jesus fosse lá, os amigos dele. Mas só que quando Jesus ia no caminho, o centurião mandou dizer aqui: Senhor, faz disso, não precisa você ir lá em casa, porque eu sou um oficial romano. E naquela época havia, como é que se diz? Umas intrigas entre os romanos, entre os judeus, né? Então ele diz: Senhor, não precisa ir em casa, basta apenas uma palavra para você dizer para o meu servo ficar curado. Não precisa vocês impor as mãos lá no meu servo, porque uma palavra sua, eu sei que ele ficará curado. Porque eu sou também uma autoridade. Quando eu digo para os meus servos para ele vir, ele vem. Então aquele centurião reconheceu em Jesus o que? Autoridade. Sabia que aquela palavra de Jesus poderia curá-lo. Então foi que aconteceu. Jesus disse: vai, que o teu servo está curado. Amado, quando o centurião, os amigos dele chegaram lá na casa dele, foi que aconteceu? O servo estava curado. O que é que eu quero trazer por dia de hoje? Para mim, para você, que Jesus é uma autoridade espiritual. Existe sim, Jesus é a autoridade. Nós não podemos vê-lo, mas nós podemos sentir, nós podemos ouvir através do Espírito Santo e através da Bíblia. Justamente, você quer ouvir Jesus falar? Escute a palavra. Como o centurião disse, o centurião ele não compactuava assim, entre aspas, Jesus era judeu e eles eram romanos. Mas o centurião, ele reconheceu que Jesus era uma autoridade espiritual. Então Jesus disse: ó, eu nunca vi ninguém com uma fé daquele homem, porque daquele homem somente uma palavra. Meu irmão, o que está faltando às vezes em mim, em você, em certas situações, é que a gente não crê na palavra. Muitas vezes a gente tem um problema, uma dificuldade, a gente corre para todo mundo, não é mesmo? Menos aos pés do Senhor. Então, hoje, somente uma palavra. Deus pode mudar a sua história e a minha história. Basta que nós venhamos o quê? A confiar e a crer. A palavra de Deus fala que a fé é pelo ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus. O que você está ouvindo hoje? Muitas vezes você está ouvindo palavras ruins, palavras negativas, e isso a cada dia vai o quê? Sendo armazenado no seu cérebro, no seu coração, e quando tiver alguma dificuldade no dia a dia, o que que a gente vai fazer? A gente vai enfraquecer na nossa fé, porque a gente não está firmado na palavra. Então hoje eu quero te dizer, confia no Senhor, Ele é autoridade espiritual. Então, basta o que? Uma palavra. Quando Deus quer fazer algo, amado, não precisa fazer muita coisa, basta uma palavra que Ele pode mudar a tua vida. Através disso que nós possamos orar, confiar e buscar o Senhor e nunca desanimar. E uma coisa eu quero aprendi aqui, eu sei que o tempo
já está um pouquinho, 10 minutos. Mas eu quero te dizer aqui, é o poder da intercessão. Muitas vezes a gente pede para alguém, ora por nós, ora por mim, né? A gente pede, irmão, quando alguém pedir oração, que você ore pelaquela pessoa, porque aquela pessoa está precisando da sua oração. Não deixe de colocar aquela pessoa, quando você está orando, não esqueça, ore por ela. Porque ali também é um poder de intercessão. Você está levando aquela pessoa a Cristo. Que talvez aquela pessoa não tenha condições até mesmo de orar, porque ela está doente fisicamente e espiritualmente. Então, ore. Não pare de orar por alguém, porque é o poder da intercessão. E Jesus pode curar com que? Apenas uma palavra. Não esqueça, ok? Se você gostou deste vídeo, compartilhe com alguém. E eu quero que você coloque aí o seu sininho aí, clique aí, para que o YouTube e você saiba que quando eu postar algum vídeo, você está ciente de que vai ter mensagem para você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até mais, se Deus quiser. Tchau.